Senhor, irmãos. Amém. Vamos colocar de pé e vamos abrir nossas Bíblias em Marcos 5. Glória. Marcos 5, versículo 28. Eu já vou estar lendo. Glória. Perdão, é 5, 25. Então, certa mulher que havia 12 anos que tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. E ouvindo Jesus falar, veio por detrás entre a multidão e tocou sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue e sentiu no seu corpo estar já curado daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo sairá, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram os discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me toca? E ele olhava em redor para ver que isto fizeram. Então a mulher que sabia o que tinha acontecido, tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vá em paz e se curada deste mal. Amém. Pode se aceitar. Aqui nessa mensagem fala sobre uma mulher, né, uma passagem bem conhecida. Uma mulher que tinha uma doença que na sociedade ela era dada como uma mulher impura, né? Porque o fluxo de sangue naquela época ele era uma doença impura. E aquela mulher não era vista como uma boa mulher na sociedade. Ela era vista como impura e ela tinha esse problema, então ela não era incluída. Ela era todos desprezavam ela e ela viu que naquela oportunidade que ela tinha de que Jesus estava passando na cidade, ela tinha a oportunidade de um milagre, porque ela já tinha desistido praticamente de ter sido curada, porque nenhum médico conseguiu ajudar ela de tal forma, nenhum medicamento conseguiu ajudar, nenhum tratamento. Então, quando ela soube que Jesus estava passando na cidade, ela viu ali uma esperança para ela poder ser curada, para ela poder ser incluída na sociedade de novo, né? E às vezes Jesus está ali na cidade, né? Às vezes para nós, Deus está ali perto da gente, a 1 metro de distância, ou até uma oração de distância da gente. Mesmo assim, a gente não quer se prostrar para tocar na orla. Muitas vezes o que a gente precisa é apenas tocar, apenas o toque de Jesus. A gente já pode ser curado, a gente já pode ser transformado. E muitas vezes o que falta na gente é a atitude dessa mulher, porque ela teve muita coragem. Porque acho que nenhuma pessoa em sã consciência e sabendo que ela era impura, ela não vinha entrar no meio da multidão, sendo julgada pela multidão, oprimida pela multidão, só para tocar em Jesus. Então eu acho que ela não conhecia Jesus. Ela só conhecia ele de ouvir falar. E
só de ouvir falar, ela já teve a atitude de querer tocar. Então, a gente tem que ter a mesma coragem, a mesma atitude que essa mulher. A gente tem que tocar em Jesus, a gente tem que buscar mais Ele, a gente tem que se render mais a Ele. E Deus curou ela pela persistência dela também. Porque ela teve muita persistência, ela acreditou muito que um dia ela poderia ser curada. Então a persistência dela fez ela alcançar o milagre dela. Então a gente tem que seguir esse exemplo dela também, de persistência. Não é porque uma coisa não deu certo que a gente vai desistir. Que a gente não recebeu o milagre ainda, que a gente vai desistir. A persistência, ela leva à vitória. Então, a gente tem que ter isso também. Porque a nossa persistência vai levar nós a lugares maiores. A nossa persistência na fé vai deixar a gente chegar em lugares grandes. E ela não teve medo. Ela não teve medo de ser julgada, de ser oprimida, de xingarem ela, de baterem ela. Ela só teve uma única visão. Eu preciso tocar no mestre. Eu preciso ser curada. Então, a gente também tem que ter essa mesma persistência dela. A gente tem que acreditar que a gente vai ser curado, que a gente vai ser transformado, que vai libertar, que vai salvar. Então, a gente tem que seguir no caminho. A gente não pode perder o foco. Ela não perdeu o foco de ser curada. Ela mesmo que gastou todo o seu dinheiro com médico, com tratamentos, com tudo, ela não perdeu o foco de ser curada. E ela foi na fonte, ela foi curada na fonte. Então a gente também tem que vir a Deus, porque Ele fala: vinde a mim, a todos que estão oprimidos, e eu vos aliviarei. Então a nossa fonte é Jesus. Onde a gente tem que tocar para ser curado é na orla do Mestre. A gente tem que ser curado por Jesus. A gente tem que acreditar que Ele pode tudo e todas as coisas. Que a gente não vai ficar desamparado. Que nem essa mulher. Essa mulher não ficou desamparada. Essa mulher era conhecida como impura, como suja, diante da sociedade. Mas Deus chamou ela de filha. Deus mostrou para ela que ela era filha dele. Então, esse versículo para mim é o ênfase dessa mensagem. E ele diz: filha, a tua fé te salvou, vai em paz e se cura deste mal. Deus chamou ela de filha diante da sociedade que oprimia ela, que julgava ela. Deus falou: você é minha filha. Isso para ela, creio eu, que já alegrou o coração dela de uma forma, porque quando Deus nos chama de filho, é uma coisa extraordinária. Então, isso também vai muito na nossa identidade com Cristo. Nós não podemos deixar os nossos medos tirar o nosso lugar de filho. Não podemos deixar que as circunstâncias que acontecem, as opressões, deixem a gente tirar o nosso lugar de filho. Que nós não venhamos ser que nem o filho pródigo, que teve que experimentar a comida dos porcos, que teve que pedir a sua herança para poder perceber que aquele não era o lugar dele, que o lugar dele é dentro da casa do Pai. E Deus colocou esse título de filho em nós para que nós venhamos entender que o nosso lugar não é lá fora, que o nosso lugar não é distante dele, que o nosso lugar é perto dele, é na casa dele. A gente tem que crer mais em Deus, porque Ele fala também: crê somente em mim e tudo farei. Então a gente tem que acreditar mais em Deus, ter a fé que essa mulher teve, que mesmo sem conhecer, ela teve fé em Jesus. Então, quando a gente pensa que nada está dando certo, que nada vai para frente, que nada vai acontecer, a fé de Jesus, ela vai nos alcançar. Às vezes a gente pensa que Deus não está nos olhando, que Deus não sabe aonde a gente está, que a gente está escondido de Deus, mas a gente nunca se esconde de Deus, porque Deus sempre está nos vendo. Então, a gente não pode pensar que... a gente não pode ter fé um momento e quando não acontecer a gente parar de ter fé.
A gente tem que persistir no nosso milagre, persistir nas nossas promessas, porque a vida com Deus não é fácil. Todo mundo que é cristão sabe que não é fácil. Você seguir a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus. Que muitas vezes a gente cai, mas Deus nos levanta toda vez. Toda vez que nós pensamos em desistir, Deus estende a mão. Tem uma passagem também em Marcos 4, versículo 35, que fala sobre quando Jesus acalma uma tempestade. Essa passagem também fala sobre ter fé, porque naquela situação os discípulos estavam passando para o outro lado, para ir pregar em outra cidade. E ali aconteceu uma grande tempestade. E Jesus falou Jesus estava embaixo do barco, dormindo e descansando, os discípulos estavam ali. E houve uma grande tempestade e os discípulos se desesperaram e pararam de acreditar que eles iam chegar do outro lado. E um dos discípulos foi chamar Jesus. Aí Jesus falou assim, aqui no versículo, o discípulo falou: Mestre, não te dá que pereçamos? E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Então sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aqui também Jesus fala sobre ter fé. Porque os discípulos não acreditaram que eles iam passar para o outro lado? Por que eles não creram na palavra de Jesus? Porque eles não tiveram esse temor? Tipo assim, Deus falou que a gente vai passar, a gente vai passar. Não importa a tempestade, não importa o que vai acontecer. E Jesus fala: não tendes fé. Às vezes, foi o que eu falei, às vezes a gente pensa que nada vai acontecer, mas se perguntando: cadê a fé? Aonde você está colocando o seu alívio? Aonde você está crendo? Porque se a gente crê somente em Deus, Ele vai fazer tudo a vontade dEle, Ele vai fazer a vontade dEle, porque a nossa vontade, às vezes a gente pensa tão pequeno, a gente pensa tão fraco, e Jesus tem coisas grandes pra gente. Os nossos desejos, as nossas vontades não são nada diante do plano que Ele tem pra gente. Porque o que a gente pensa pra nós não é o que Ele pensa pra gente. E também o que as pessoas acham da gente não é o que Deus acha da gente. Porque voltando a mulher do fluxo de sangue, ela via ali aquela multidão oprimindo ela achava que ela não tinha o direito de ser curada pelo mestre, né? Porque Jesus era um homem puro, um homem sábio, que estava de passagem pela cidade. Então, ela achou que ela não poderia ser curada por ele ser um homem puro e a sociedade julgar ela como uma mulher impura. E acho que naquela hora ela pensou: eu não vou pensar muito, eu só quero tocar em Jesus para ver o que vai acontecer, para ver se ele pode me curar mesmo, como é que as pessoas estão falando. E a atitude dela de ter fé, acreditar que ela poderia ser curada, foi o que salvou ela, foi o que curou ela. Eu gostaria de contar o meu testemunho, que é uma promessa que Deus tem muito forte na minha vida. Que é uma promessa que eu fiz para Deus, que a primeira oportunidade que eu ia ter de falar da palavra dele, eu ia falar o meu testemunho. Eu vou tentar. Com meus 3 para 4 anos, eu fui diagnosticada com meningite viral. Meningite viral é um líquido no cérebro que faz sintomas da gripe normal, mas às vezes mais forte, que nem eu tive muitas convulsões demoradas. E quando veio esse diagnóstico na minha vida, os médicos desacreditaram totalmente do que eu poderia crescer, que eu poderia falar, andar. Foi um momento muito difícil para nossa família, tudo. E
a gente passou por muito aperto. Minha mãe ali do meu lado todo dia, meu pai dormindo no hospital porque não podia entrar para me ver. Minha família também em casa, desesperada, e foi no momento do meu aniversário, foi bem perto do meu aniversário, que eu fiquei internada, eu fiquei 12 dias internada. E mesmo assim eles foram lá, cantaram parabéns pra mim, fizeram festa, tudo. E teve uma vez, a única coisa que eu me lembro, que eu tava deitada na cama e minha mãe do meu lado. E eu olhei, ela tava meio cabisbaixa, meio triste. E eu falei, mãe, você não crê em Deus? Você não crê que Ele já me curou? E eu não conhecia, nunca tinha ido em nenhuma igreja, nunca tinha ouvido falar de Deus. E Deus, não sei o que deu em mim de eu perguntar isso pra ela, mas eu perguntei, você não crê em Deus? Você não crê que Ele já me curou? E ninguém da minha família era da igreja ainda. E depois que eu saí, antes de eu sair, os médicos falaram que eu não ia andar, que eu não ia falar e que eu ia ficar numa cama vegetando. E para honra e glória de Jesus, eu faço tudo, eu falo, eu danço. E Deus tem cumprido muitas promessas na minha vida. Eu praticamente levei a minha casa para a igreja. Começou através de mim. Depois que eu saí do hospital, depois de alguns anos, eu fui para a igreja com a minha madrinha. E lá começou tudo. Eu fui começando a chamar minha mãe, meu pai para ir para a igreja, eles não iam. Mas depois eu fui falando, uma criança, né? Falando, Deus, eu queria tanto que meu pai e minha mãe viessem me ver dançar, me viessem eu cantar, né? E Deus trouxe, a glória de Deus. Hoje eu, minha mãe e meu pai serviremos ao Senhor. E cada vez que eu continuo pedindo pela minha família, porque eu creio que a promessa que Ele tem na minha família é muito grande. Então eu carrego muito isso comigo, de eu não desistir pela minha família, porque eu ainda vou ver a minha família toda aqui sentada na igreja e servindo a Ele. Porque não é fácil você começar a sua vida cristã muito nova, como aconteceu comigo. É um peso muito grande, porque a gente passa por uma fase da adolescência, da pré-adolescência para pré-adolescência, que não é fácil. Às vezes a gente pensa em desistir, a gente pensa em parar com tudo e largar tudo que Deus já fez na nossa vida. Mas uma vez Deus fez eu refletir. Eu vou largar tudo que eu conquistei até aqui. Eu vou parar no ministério que eu já conquistei até aqui. O que Deus já me deu, os dons que Deus já me deu até aqui, eu não posso parar. Então a gente também tem que ter um incentivo para não parar. Toda vez que a gente pensar em parar, a gente tem que pensar em tudo que Deus já fez na nossa vida. Às vezes a gente esquece muito o que Deus já fez, o que Deus já mandou a gente fazer e o que Deus já colocou na nossa mão. A gente não pode deixar as coisas que Deus já colocou na nossa mão paradas. Porque o que Ele colocou na nossa mão, o que Ele confiou pra gente, é porque Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe que a gente vai conseguir levar. Ele sabe que a gente tem capacidade sim para poder fazer o que Ele quer. E esse meu testemunho, eu creio que ele ainda vai edificar muitas vidas. Muito, porque uma pessoa que estava desenganada na medicina, como essa mulher do fluxo de sangue também já estava desenganada pela medicina, isso é uma coisa, uma força que tem pra gente. Tipo assim, os médicos falaram que eu não ia estar aqui, os médicos falaram tal coisa, mas eu venci e eu estou aqui. Então a gente não pode, eu falo pra mim que eu não posso desistir por causa disso, porque eu tenho que contrariar o que a medicina falou pra mim, porque o meu diagnóstico já veio pronto. Eles já tinham tipo decretado na minha vida que eu não ia ter nada, que eu não ia fazer nada, mas Deus falou o contrário. Deus falou que ia me levantar assim, que eu ia falar assim, que eu ia andar assim. Então a gente tem que crer muito em Deus e lembrar do que Ele já fez em
retroceder. Porque muitas vezes a gente pensa que parar é a melhor coisa, mas não é a melhor coisa. Você está dentro da casa do Senhor e chorando, sofrendo, passando por uma tempestade, é melhor do que você passar sozinho, do que você passar no mundo, porque no mundo não te agrada em nada. O mundo só quer ver você pior do que você já está. E na igreja com Deus, o seu relacionamento com Deus, a sua intimidade com Deus, mesmo você passando pelo que for, mesmo você chorando, você querendo parar, querendo desistir, Ele ainda te levanta, Ele ainda te dá uma palavra de esperança. Porque aquela mulher também, ela não tinha esperança nenhuma, mas a partir do momento que ela escutou: filha, filha, a tua fé te salvou. A fé dela, a fé que ela nem imaginava que ela tinha, salvou ela. A filha dele foi o ápice para ela, foi uma esperança que ela nunca pensou que ela ia ter de volta. Porque Deus muitas vezes faz assim, deixa a gente num barco à deriva, que nem foi aqui também. Deixa a gente passar por tempestades, passar por coisas, pra gente saber que Ele é Deus, que Ele pode curar. Muitas vezes a gente esquece disso. Que a gente quer andar com as nossas próprias pernas, quer fazer a nossa vontade, mas Deus não quer que a gente faça isso, porque Ele quer que a gente ande lado a lado com Ele. Ele quer que a gente entenda que Ele tem que nos conduzir, que Ele tem que ir na frente e a gente atrás obedecendo. E quando a gente não faz isso, a gente cai muitas vezes, a gente passa por coisas que não deveria ter passado. Porque não é que Deus quer ver a gente sofrer, Ele quer que a gente entenda o querer dEle na nossa vida. Ele quer que a gente entenda que sem Ele nós não somos nada. E que nossas aflições têm que estar nele, não em pessoas ou em coisas, em médico, em dinheiro. Porque aquela mulher, ela tinha o dinheiro suficiente para pegar um bom médico da cidade e pedir para ele fazer alguma coisa para curar ela. Mas o dinheiro não curou. O valor do dinheiro que ela tinha não trouxe a cura dela. A cura dela veio através da fé dela, da perseverança dela. Veio do querer dela de ser curada. Porque a gente também tem que querer. Não é só a gente falar para Deus: Deus, eu quero isso. Não, a gente tem que querer, porque Deus não faz nada se não ver o nosso esforço. A gente tem que se esforçar sim para Deus fazer o querer dele na nossa vida. A gente não pode falar: Deus, eu quero uma porta de emprego, eu quero uma faculdade, eu quero um estudo, eu quero uma casa, sem estar ali fazendo a vontade dele, sem se esforçar para Deus. Porque muitas vezes a gente acha que Deus vai falar: você quer? Não é assim com Deus. Às vezes a gente tem que passar por muitas coisas para Deus cumprir a promessa dele. A gente tem que passar, a gente tem que jejuar, a gente tem que orar. A gente também não pode desistir. Porque Deus, Ele tem grandes coisas na nossa vida. E a gente tem que confiar nos milagres dele, confiar no que Ele pode fazer na nossa vida. Porque Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe o que é melhor pra gente. Às vezes o que a gente quer não é o melhor, não é o que Deus quer pra gente. Então que a gente venha entender isso, que Deus tem o melhor pra nós, que Ele pode curar, Ele pode salvar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então o que Ele cumpriu não vai ficar desapercebido. O que Ele falou não vai ficar no passado. O que Ele falou é ontem, hoje e sempre. Então Ele vai cumprir. Pode demorar 1 ano, 6 meses, tanto tempo que for necessário. Ele sabe o momento certo para entregar as coisas na nossa mão. Porque às vezes a gente não está preparado para receber aquilo que Ele tem. Então, a gente tem que entender a vontade de Deus também, o tempo de Deus. Porque Deus, Ele vê muito o que a gente está fazendo enquanto Ele não está fazendo. Se a gente
está orando, se a gente está jejuando, está indo atrás, está buscando a Deus, Ele está vendo o nosso esforço. Agora, se a gente não está fazendo nada para alcançar o milagre, também Ele está vendo. Então, a gente tem que continuar na caminhada, a gente não pode parar no meio do caminho. Deus fala também com Josué, seja forte e corajoso. Nós temos que ser corajosos na presença de Deus, porque suportar tudo o que a gente passa não é fácil. Josué também passou, quando Deus falou para Josué ser forte e corajoso, ele passou por uma perda, pela perda de Moisés, e ele teve que assumir o cargo de Moisés. Mas ele não queria, porque é ruim a gente fazer as coisas quando nada está bem. É bem desanimador a gente fazer as coisas quando na nossa visão nada está acontecendo. A gente não está vendo nada se mover. Mas só a gente não vê. Porque quando a gente faz alguma coisa, mesmo não querendo, mesmo estando cansado, mesmo sendo oprimido, Deus vê o nosso esforço e fala, não, agora eu vou te chamar. Como Ele honrou Josué quando ele decidiu se levantar. E é isso que Deus quer para a nossa vida, que a gente se levante, que a gente crê nele, porque Ele pode todas as coisas. Ele é amor, mas Ele também é justiça. Ele é amor na hora de nos consolar, na hora de nos chamar de filho, mas Ele também é justiça quando fala, o que você está fazendo para mim? Você não está fazendo certo, você precisa melhorar. Então, Deus também, Ele ensina muitas coisas pra gente, que uma coisa que a pastora sempre fala aqui, que é ordem e decência, é tudo o melhor para Deus. Nós não podemos dar pouca coisa para Deus, porque quando Deus quer nos abençoar, Ele nos abençoa de qualquer jeito, Ele sempre dá o melhor para nós. Então, nós também temos que dar o melhor para Ele. Em tudo que nós vamos fazer, a gente tem que dar o melhor, porque Deus vê o nosso esforço, e com o nosso esforço nós avançamos a nossa vitória. Com a nossa persistência, a gente avançamos a vitória, a cura, o milagre. Então, nessa noite, que vocês venham crer nas promessas de Deus, lembrar dessa mulher do fluxo de sangue, que mesmo que mesmo 12 anos, né, de enfermidade, ela conseguiu ser curada. Ela conseguiu o que ela mais queria. Então, nessa noite, que vocês venham crer em Deus, nas promessas dele, e não esquecer do que ele já fez por nós, e pelo que ele também pode fazer. Amém? A Vanessa vai louvar um louvor, e eu peço que vocês se coloquem de pé e coloquem a mão no coração, e enquanto ela for louvando, conversa com Deus. Se você tiver que pedir perdão para Deus por ter pensado em desistir, lembra, né, neste louvor que Ele é seu Pai, lembra que Ele vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Irmãos, deixa eu falar, nós temos um louvor que nós iremos louvar. A internet está um pouquinho lenta. Eu gostaria de estar chamando aqui os jovens, juntamente com a banda. Nós iremos louvar um louvor. Amém?